Olá a todos, viva! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista. A minha convidada de hoje é a doutora Gabriela Streit. A doutora Gabriela é médica e nutróloga, fala-nos do Brasil e tem uma vasta experiência no tratamento das doenças autoimunes, com foco, claro, desde logo em comida de verdade e em bons hábitos de vida. E foi por isso que convidei a doutora Gabriela para uma conversa sobre nutrição e doenças autoimunes. Seja muito bem-vinda, Gabriela, e muito obrigada pela tua disponibilidade, desde já. Eu que te agradeço, Isabel. É um prazer estar aqui podendo conversar. Que bom. Olha, então, para quem não te conhece ainda, queres nos contar um pouco da tua formação, daquilo que fazes, do teu percurso profissional, daquilo que fazes, e também como é que chegaste às doenças autoimunes e ao foco, não é? Ao foco na nutrição e no estilo de vida como principal estratégia, tanto de tratamento como de prevenção de doenças autoimunes. Conta-nos tudo. Então, assim, para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Streit, eu sou médica aqui no sul do Rio Grande do Sul, na verdade, no sul do Brasil. Então, eu nasci no Rio Grande do Sul e moro, então, em Porto Alegre, que é a capital aqui do Rio Grande do Sul, e trabalho, sou médica há quase 15 anos, né? E trabalho com estratégias nutricionais, aqui no Brasil a gente chama de nutrologia, né? Que é a parte da medicina que trabalha com alimentação e principalmente com orientações alimentares aos mais variados tipos de pacientes, há mais ou menos 5 anos. Então, a minha formação inicial foi em uma medicina mais clássica, mais ortodoxa, vamos dizer assim, mais catedrática, né? E há 5 anos, então, eu venho estudando sobre alimentação, estudando sobre como modificar vamos dizer assim, o curso das doenças através da alimentação também, não só com o uso de remédios, porque o que a gente aprende dentro da medicina ortodoxa, da medicina clássica, é o uso de medicações para tratamento das doenças e principalmente para tratamento dos sintomas, né? A medicina tradicional não trata e nem aborda nenhum tipo de causa de nenhuma doença e muitas vezes o paciente fica tratando durante anos um sintoma ou também uma doença com uma medicação que não vai fazer nenhum efeito a longo e médio prazo para que aquela doença possa ou melhorar e entrar em remissão completa ou até mesmo fazer com que aquela doença não entre em remissão completa e não apareça mais. Então, essas características da medicina que a gente chama de uma medicina complementar, uma medicina funcional, uma medicina integrativa, foram que me chamaram a atenção, então, para que eu começasse a abordar não só a alimentação, mas também todo o estilo de vida que está completamente, diretamente relacionado com todas as doenças que a gente tem hoje. As pessoas têm um conceito bastante deturpado em relação à alimentação, e isso não é culpa delas, não é culpa de ninguém, é culpa de um sistema, né, que fez com que a gente acreditasse muitas diretrizes que estão aí, são culpa desse sistema que fez com que a gente acreditasse que muitos alimentos fossem demonizados, que muitos alimentos fossem tirados da alimentação das pessoas. E hoje a gente vê, então, que com essas diretrizes, com esses consensos que a gente tem cada vez mais um crescente de doenças, e aí eu não vou falar só das doenças autoimunes, eu vou falar dos cânceres, das doenças cardiovasculares, das doenças inflamatórias, de todas as doenças, diabetes. Até das psicológicas e psiquiátricas. Principalmente, né, Isabel, assim, esses 2 últimos anos que a gente vivenciou, a gente teve uma atenuação, né? Teve um aumento dos sintomas relacionados a transtornos de ansiedade, a transtornos de depressão, a transtornos principalmente relacionados à sociabilidade. Então, pessoas que tinham transtornos de sociabilidade, transtornos de humor. Então, a gente teve uma gama de doenças que começaram a aparecer e as que já existiam pioraram, né? Não só em função do isolamento social, não só em função
da dificuldade em consulta com os profissionais, porque a gente teve isso também, teve um momento que a gente não conseguiu, né? A gente não tinha como aportar todas essas pessoas aos seus profissionais que vinham tratando, médicos, psicólogos, psicoterapeutas, né? Então, tudo isso fez com que as doenças estão diretamente relacionadas ao psicológico, ao emocional das pessoas. Quem não trata e quem não vê isso, não chega à remissão de nenhuma doença, porque tudo tem um fundo que está muito relacionado ao comportamento, que está muito relacionado a resgates que essa pessoa tem em relação ao seu passado, muitas vezes até mesmo a sua infância, né? Que estão muito enraizados, muito arraigados nessa pessoa, e, consequentemente, isso leva a transtornos de humor, a transtornos de ansiedade, a transtornos depressivos, a transtornos de pânico, que a gente viu muito, eu vi muito transtorno de pânico durante a pandemia. Então, assim, a gente tem que abordar esse paciente dessa forma completa e talvez iniciar pela alimentação, por quê? Porque o nosso intestino está diretamente ligado com o nosso cérebro, né, Isabel? Então, a gente abordar a questão da alimentação é fundamental. O nosso cérebro hoje, através do nervo vago, por exemplo, que é um nervo muito importante para o nosso corpo, em uma sinapse ele leva o glúten que você comeu até o seu cérebro. E o glúten é o alimento talvez mais inflamatório que a gente tenha dentro da alimentação moderna. Então, entender esses processos faz parte, e eu fui realmente para essa área em função disso, de que muitas vezes o que acontece? A pessoa faz um tratamento que está sendo dado pelo médico, ou está sendo dado pelo nutricionista, ou está sendo dado pelo psicólogo, ou está sendo dado por um tratamento realmente, ela está fazendo o tratamento que foi proposto, ela está tomando as medicações que foram propostas, e o paciente continua cada vez mais doente, o paciente continua doente, e o paciente não vê nenhuma melhora no seu tratamento. Mas se ele está fazendo tudo certo, o tratamento está sendo posto em prática, por que ele não está melhorando? Então, essas questões que a gente tem que abordar com o paciente, tem que mostrar para o paciente que existe uma infinidade de outras razões pelas quais ele chegou até a doença que ele tem, e então pelas quais ele vai poder sair da doença que ele tem, abordando essas causas. Porque se a gente não olhar dessa forma mais completa para o paciente, a gente nunca vai entender toda essa complexidade e, principalmente, vai tratar toda essa complexidade, que faz parte do tratamento de todas as doenças, inclusive das doenças autoimunes, que são extremamente prevalentes. E dentro da medicina tradicional, por que eu fui para as doenças autoimunes? Dentro da medicina tradicional, a gente tem muito pouca oferta de tratamento. E os tratamentos vão totalmente de encontro ao que a gente deveria fazer com o paciente, porque a maioria das drogas que tratam doenças autoimunes, elas enfraquecem ainda mais o sistema imunológico, ao invés de fortalecer esse sistema imunológico que está debilitado. Então, eu comecei a perceber e comecei a receber aqui no consultório, eu sempre falei sobre alimentação, tratei obesidade, que era inicialmente o foco do meu trabalho, só que eu comecei a receber muito paciente com doença autoimune. E eu comecei a estudar e eu comecei a me interessar cada vez mais, porque os resultados eram muito bons. Só com a mudança da alimentação. E aí eu comecei a perceber que faltava mais coisas, que a gente tinha que entender mais os processos, que o intestino estava extremamente ligado em tudo isso. E aí eu fui estudando, fui lendo, fui me aprimorando, e hoje eu estudo muito sobre autoimunidade, leio muito sobre autoimunidade, porque a gente consegue entender esses processos e consegue tratar na raiz desses processos, que é o sistema imunológico em si e como melhorar ele para esse tipo de paciente. É que a importância de olhar para a pessoa como um todo, não é? Tudo se relaciona com tudo, e a nutrição logo como, enfim, o fator biológico que mais, provavelmente, é o estímulo que mais contribui para a nossa saúde ou para a nossa doença, não é? Aqui esta perspectiva, e sair essa ideia que disseste, sair da medicina focada no sintoma, da medicina prescritiva, que prescreve uma droga para um sintoma. Vamos esperar os sintomas aparecerem para prescrever drogas, para uma medicina muito mais holística, funcional. Tu chamaste-lhe complementar, mas eu acho que essa é que devia de ser a fundamental.
mais do que ser complementar, essa é que devia de ser a fundamental, não é? Ok. Mas é um interesse, né, Isabel? Existem muitos interesses relacionados, ela Claro. continua sendo o que ela é, né? Isso daria aso a outra conversa, a outra entrevista só por si, não é? Olha, então Sim. conta-nos, o que é isto das doenças autoimunes, afinal? O que é que são doenças autoimunes? E fala-se muito naquela metáfora do exército, não é? Que é como se o exército estivesse a atacar pessoas inocentes, em vez do inimigo. É assim que o nosso sistema imunológico está, ou imunitário está, quando tem uma doença autoimune? Conta-nos tudo. Exato. Então, o que são as doenças autoimunes? Então, hoje a gente tem uma prevalência muito grande no mundo inteiro dessas doenças autoimunes, né? Hoje elas só, em incidência, elas só perdem para os cânceres e para as doenças cardiovasculares. Então, a gente tem uma altíssima incidência e uma altíssima prevalência das doenças no mundo todo. E aí as pessoas perguntam, mas o que são as doenças autoimunes? De onde é que vem essa doença autoimune? Por que surge essa doença autoimune? Então, a doença autoimune ela é caracterizada quando o sistema imunológico, que é o sistema de defesa, então a gente tem, hoje é muito mais fácil falar sobre doença autoimune depois que a gente passou pela pandemia, né? Porque todo mundo ficou expert em sistema imunológico. Mas, sim, todo mundo sabe o que é, pelo menos saber o que é o sistema imunológico, a maioria das pessoas sabe. Mas o que é esse sistema imunológico? São o nosso mecanismo de defesa, né? São todas as células e todos os tipos de formas com as quais o organismo consegue nos defender de um agressor externo, né? Então, assim, a todo momento, a todo lugar, a gente está sendo atacado por agressores externos. E esses agressores podem ser toxinas do ambiente, o próprio ar que a gente respira, a água que a gente toma, a roupa que a gente veste, tem substâncias que são tóxicas, o computador, a poluição eletromagnética, a própria comida que a gente come, então tem agrotóxicos, tem nutrientes, antinutrientes que podem estar presentes, a gente pode ter a presença de vírus, de bactérias, de fungos, de parasitas, a gente tem uma infinidade de toxinas do ambiente, uma infinidade de agressores pelos quais o nosso organismo tem que lidar a todo momento. Então, por quê? Porque nem tudo nos faz bem e nem tudo vive em harmonia conosco. A nossa pele tem uma quantidade infinita de bactérias, a nossa mucosa, então a boca, o nariz, os ouvidos, os olhos, a parte genital, toda tem uma grande quantidade de bactérias e elas vivem em harmonia conosco. Vírus, fungos da mesma forma. Só que a gente tem que lidar com esses momentos de que a gente é exposto a outras que não vivem conosco ou com o supercrescimento dessas que vivem conosco. Então, o nosso sistema imunológico está sempre ali de alerta, de vigia, né? Sempre, como a gente diz aqui no Brasil, na espreita, de que se entrar alguma coisa estranha, ele vai acabar nos identificando e nos defendendo, atacando esse tipo de agressor. E aí, o que são essas doenças autoimunes? É que quando esse sistema autoimune acaba se desorientando, se desorganizando e começa a atacar células do seu próprio corpo que ele não deveria atacar. Mas ele não pode atacar só as células do seu corpo específicas. Então, ele pode atacar, por exemplo, na sua pele, ele pode atacar nos seus olhos, ele pode atacar no seu pulmão, ele pode atacar no seu próprio intestino, ele pode atacar nas suas articulações, enfim, ele pode atacar em qualquer lugar do seu corpo, né? Até mesmo nos seus fios de cabelo. Então, ele pode atacar o folículo que faz com que o seu fio de cabelo cresça. E existe uma doença autoimune que se chama alopecia areata, que já muita gente falou ano passado, ou esse ano, não me lembro, durante a entrega do Oscar, a respeito daquele rapaz que foi lá e defendeu, não sei como é que foi, não vou nem entrar nesse mérito, mas a esposa desse rapaz tinha, então, uma alopécia e a gente começou a entender que existiam outros tipos de doença autoimune, né? A gente, que eu digo, a população começou a perceber que a doença autoimune não é sempre aquela doença que muito clássica, né?
Eu tenho lúpus, que é uma coisa que muita gente ouve. Eu tenho artrite reumatoide. Eu tenho psoríase. Eu tenho vitiligo. Eu tenho doença de Crohn. Então, assim, não era só essas. Então, as pessoas começaram a entender que esse ataque do nosso sistema imunológico a nós mesmos pode ser em qualquer célula do corpo, qualquer tipo de célula de estrutura do nosso corpo, inclusive no folículo piloso, inclusive no nosso cabelo. Então, esse é o mecanismo pelo qual a gente define a doença autoimune, o ataque do nosso próprio corpo pelo nosso próprio sistema imunológico. E aí a gente pode perguntar, né, Isabel, mas por que acontece isso? Por que o corpo perde essa autorregulação, né? Porque ele tem essa autorregulação, todo dia ele faz esse tipo de controle, mas por que chega num determinado momento e a gente tem essa, vamos dizer assim, esse start, né? Esse início desse processo de autoimunidade. O que é mais importante entender? Que todas as doenças, não só as doenças autoimunes, mas todas as doenças começam e terminam no seu intestino. Por quê? Porque o seu intestino é a sua principal via de comunicação com o seu meio externo. Então, o que acontece? Quando você come ou coloca qualquer tipo de alimento pela boca, você está se comunicando com o seu meio externo. Então, você está se comunicando com o ambiente. E ali, você passa uma grande parte do seu tempo respirando, você passa comendo, você passa tomando água, enfim. E nesse trato gastrointestinal, que vai desde a sua boca até o ânus, o que acontece? Existe a grande quantidade, a maior quantidade do sistema imunológico no seu corpo, por ser a forma de comunicação com o meio externo. Então, 80% de todo esse sistema imunológico aí que a gente está falando está dentro desse trato gastrointestinal, principalmente no seu intestino, mas em todo o trato gastrointestinal, porque você tem defesa na boca, então toda a mucosa da boca, desde a sua faringe, toda a sua parte esofágica, depois o seu estômago, o seu intestino, o seu duodeno, o seu intestino delgado, o seu intestino grosso, até chegar lá no final, no reto, que a gente chama, tudo tem células do sistema imunológico de prontidão para o que está entrando e de prontidão para fazer a defesa caso entre alguma coisa estranha. Então, o que acontece? Se você tem um sistema imunológico que está bem, então você não está comendo muitas coisas que são extremamente tóxicas, você não está comendo coisas que são extremamente inflamatórias, você não está comendo coisas que são extremamente com a presença de micróbios, né? Que você tem um controle sobre isso, que você está comendo coisas que talvez você tenha mais cuidado em relação a metais pesados, então você não come tanta coisa com plástico, com embalagem metálica, enfim, tudo isso influencia na entrada dessas substâncias dentro do seu intestino e, consequentemente, em contato com o seu sistema imunológico. Então, o que acontece? Quando você tem uma alimentação com muito alimento processado, com muito alimento industrializado, com muito alimento com glúten, com muito alimento com açúcar, com muito alimento com óleo vegetal, todas essas substâncias elas são extremamente inflamatórias, ou seja, elas rompem a barreira do intestino, porque o que é inflamação? É que nem se eu pegasse essa caneta aqui, essa caneta, por exemplo, é um açúcar ou um glúten, e você passar o tempo todo dentro do seu intestino. O que vai acontecer? Se eu ficar passando essa caneta no meu braço o tempo todo, daqui a pouco esse braço vai ficar machucado, vai ficar lesado. E isso faz com que a gente tenha um processo de vermelhidão, um processo de, vamos dizer assim, de machucar, né? A mesma coisa a nível intestinal. Por quê? Porque a gente não foi geneticamente programado para a gente comer essa quantidade dessas substâncias tóxicas e nem geneticamente programado para comer uma grande quantidade de açúcar e muito menos geneticamente programado para comer glúten ou óleo vegetal processado. Então, a partir desse momento que a gente começou a colocar dentro do nosso intestino substâncias que a gente considera inflamatórias exatamente por esse ponto de que a gente não foi programado para fazer o consumo delas, e além disso a gente coloca numa grande quantidade,
porque os alimentos têm uma grande quantidade dessas substâncias, principalmente os alimentos processados, os alimentos industrializados. O que acontece? Além de inflamar, ele faz com que essa inflamação destrua a superfície de absorção dessas células, porque essas células são absortivas na sua maioria, faz com que essas células que são fechadinhas, que são unidas, que são juntas, elas se separem. Então, as células do intestino, elas têm que ser juntas, elas têm que ser unidas. Por quê? Porque a gente não pode deixar passar nada que não seja identificado por elas e que consiga passar de acordo com a necessidade do nosso corpo. Se você tem um alimento que lesa essas células e afasta, qualquer substância que está passando por ali pode entrar para dentro do seu corpo. E essas substâncias, entrando para dentro do seu corpo, ativam esse sistema imunológico. E essa ativação do sistema imunológico, ela não é por uma substância, ela é por várias o tempo inteiro. Então, é que nem isso que a Isabel acabou de falar, é que nem esse sistema da polícia. Se a polícia tiver que prender um ladrão, ela consegue identificar e prender aquele ladrão. Se ela tiver que, a mesma polícia que tiver que identificar e prender 100 ladrões, ela vai conseguir com dificuldade. Se ela tiver que identificar e matar 1000 ladrões, ela não vai conseguir, porque é muita gente, é muita coisa para fazer. Porque tu não tem só que matar, tu tem que identificar, tu tem que alertar o resto do corpo para ver se o resto do corpo tem aquela substância também. Então, tudo isso acontece. Então, quando o sistema imunológico está completamente cheio de tarefas para fazer, ele se desorganiza. Por quê? Porque o processo não é simples. Ele identifica a substância, faz um nome para aquela substância e, a partir disso, tudo é a forma de peptídeo, a partir disso, a gente manda uma informação para todo o sistema imunológico do corpo, a partir daquela informação do intestino, dizendo que aquela substância é uma substância intrusa, é uma substância não self, é uma substância não do seu corpo. E aí você pode identificar no seu corpo e matar, e destruir, na verdade. Só que o que acontece? Se você identifica muitas substâncias, uma hora essa identificação vai ser falha. É que nem aí em Portugal. Aí em Portugal tem um monte de Maria da Silva, um monte, aqui no Brasil também. O que acontece? Se entrou uma substância lá que chama Maria da Silva, pode ser que daqui a pouco o sistema imunológico identifique como Maria Silva. E aí, Maria da Silva não é a mesma coisa que Maria Silva. Só que o que acontece? Lá na sua glândula tireoide tem uma Maria Silva, que não é Maria da Silva, só que o intruso é Maria da Silva. Mas o corpo viu, é tudo meio parecido, é tudo igual, não dá nada, vamos lá, vamos identificar e vamos matar. E aí, o que o corpo começa a fazer? Começa a destruir a Maria Silva que você tinha aqui, sendo que entrou foi uma Maria da Silva. E aí você tem um processo de autodestruição da sua glândula, que a gente chama de tiroidite de Hashimoto. A formação de autoanticorpos contra o antígeno, que, no caso, é a sua tireoide. Então, esse processo se chama mimetismo molecular, é um processo que está muito relacionado, isso na verdade, são teorias, mas são teorias que a gente consegue entender e comprovar, né? Porque a gente tem os autoanticorpos, então a gente consegue ter essa identificação através dos autoanticorpos que a gente mede no sangue. E o que acontece? Baseado nisso, a gente consegue ver que não é só na tireoide, a gente pode ter em qualquer célula do corpo. É na célula do melanócito, então o paciente vai ter um vitiligo, é nas células das articulações, nas artrites reumatoides, por exemplo. Então, assim, cada doença tem um autoanticorpo contra a célula que está sendo atacada. E esse processo de mimetismo é um deles, mas a gente já sabe que tem vários tipos de processos de formação de autoantígeno através das nossas células do nosso corpo. Deu para entender, Isabel?
Perfeitamente. Aliás, falaste numa série de coisas e interligaste os temas todos, não é? Falaste da relação cérebro-intestino, disseste que todas as doenças começam e terminam no intestino, que o intestino é o nosso sistema de defesa, que as células do intestino devem estar bem ligadas umas às outras para não deixar passar para a corrente sanguínea coisas que não devem entrar, restos da alimentação, fungos, bactérias, o que seja, e que quando o intestino está inflamado por via desses inflamatórios todos, deste o exemplo do álcool, do glúten como o principal inflamatório, dos óleos vegetais, quando o intestino está inflamado, há um conjunto de substâncias que entram e que depois vão atacar, vão alojar-se nos mais diversos órgãos, não é? Pode ser até o próprio cabelo, a própria raiz de cabelo, a pele, tudo, não é? A tiroide, enfim, uma variedade, as articulações, e é em função disso, claro, o sistema imunológico é ativado para tentar combater, vai combater essas partículas que entraram para a corrente sanguínea e que não deviam, mas também, ao mesmo tempo, vai combater células, elementos do nosso corpo parecidos com essas partículas que entraram e não, por exemplo, entrou glúten e o corpo vai combater não só o próprio glúten, como o sistema imunológico vai combater elementos do próprio corpo que se pareçam com o glúten. É isto? Entendi a essência do que disseste? Exatamente isso. Assim, esse é um dos processos, né? A gente fala muito de mimetismo molecular, mas a gente tem teorias também que a gente também já comprovou, que, por exemplo, o bystander, que é uma teoria que fala realmente sobre isso, de que inflamações crônicas podem provocar inflamações de altíssimo, vamos dizer assim, de altíssima monta, com a presença de citocinas inflamatórias, podem provocar reações de autoantígenos independente do estímulo pela célula do sistema imunológico a um antígeno específico. Então, as citocinas inflamatórias, as células tipo B, podem provocar reação nas células do tipo T. Então, isso se chama bystander. A gente também tem os superantígenos. Os superantígenos também podem provocar isso. Então, existem substâncias que são consideradas substâncias tóxicas, que podem ser consideradas superantígenos, então elas têm uma capacidade muito maior de ativação do sistema imunológico por ela só. Então, a gente tem os vírus, por exemplo, o vírus da hepatite C, né, que a gente já ouviu falar, que pode causar câncer, né? O vírus HIV. Então, a gente tem alguns outros vírus que a gente chama de superantígenos, alguns fungos, algumas bactérias, enfim, e que elas provocam uma reação igual a essa de altíssimo estímulo do sistema imunológico. E a gente também tem ativações linfocitárias específicas. Então, assim, são várias, vamos dizer assim, são várias formas de ativação do sistema imunológico, mas talvez a mais conhecida seja o mimetismo molecular. Mas dentro das autoimunidades, a gente tem várias formas de ativação contínua desse sistema imunológico, por toxinas, por vírus, por alergênicos, por bactérias, por fungos, enfim, por todas essas substâncias que a gente já falou. Ok, muito bom. Então, da tua experiência e do teu conhecimento, o que é que está a faltar no tratamento das doenças autoimunes para além da abordagem medicamentosa? Não quer dizer que em muitos casos, ou em alguns casos, não seja importante também o uso de drogas, não é? Mas o que é que está a faltar, então? Qual é a abordagem que não está a ser feita, tu observas que não está a ser feita, e que, na tua ótica, deve ser feita para tratar este tipo de doenças? Então, assim, o que eu entendo, né, dentro das doenças autoimunes e o que a gente vê que realmente faz diferença dentro do consultório, principalmente de alguém que só trata a doença autoimune, eu acredito que o tratamento da doença autoimune deveria ser uma especialidade médica, né? Eu acho que os médicos deveriam ser especialistas em doenças autoimunes, né? Uma época até eu coloquei ali no meu consultório aqui, eu falei, especialista em doença autoimune, porque eu acho que realmente tem que ser isso. O médico ele tem que ser especialista em doença autoimune, porque o médico hoje, o que ele faz? Ele faz o tratamento por sistemas. Então, a gente vai no endocrinologista, se a gente tem uma tiroidite de Hashimoto, que era o exemplo que eu estava dando, a gente vai no pneumologista, se a gente tem uma doença
do pulmão que seja autoimune, então daqui a pouco tem uma sarcoidose, daqui a pouco tem alguma outra doença associada. A gente vai no dermatologista se a gente tem uma psoríase, ou se a gente tem um vitiligo. A gente vai no gastroenterologista se a gente tem uma doença de Crohn ou uma retocolite ulcerativa, enfim. Então, assim, a gente vai no reumatologista se a gente tem um lúpus ou uma artrite reumatoide, enfim. A gente não vai no especialista de doença autoimune. Se as causas são as mesmas, por que um médico só não a tratar? Claro. E aí o paciente tratado de acordo com a sua doença, de acordo com o seu sistema, só que a doença autoimune ela não é uma doença do sistema, ela é uma doença do corpo. É o corpo que provocou, é o sistema imunológico, e o sistema imunológico ele não está só no pulmão, ele não está só na pele, ele não está só no cabelo, ele não está só no intestino, ele está em todo o organismo. Então, a gente entender esse processo, entender a importância desse tratamento completo do paciente. Porque muitas vezes, o que acontece, Isabel? Esse paciente ele chega no médico normal, no médico clínico, ou até no seu cardiologista, no seu, enfim, no seu médico de confiança, e ele diz muitas vezes assim: doutor, eu estou cansado, eu acordo e durmo cansado. Ou, doutor, eu estou com uma alergia na pele que não melhora. Ou, doutor, eu estou com dificuldade em me concentrar. Ou muitas vezes ele diz assim: doutor, eu estou com muita dificuldade em me alimentar. Minha barriga distende, eu me sinto um pouco mais empachado, a gente chama aqui no Brasil de cheio depois da comida, ou eu estou com bastante gases, ou com flatulência, ou eu estou tendo muita azia, muito sintoma de volta, da comida fica voltando, assim, eu estou com uma queimação ruim. Então, assim, tem tantos sintomas, Isabel, que esses pacientes começam a sentir e que isso está diretamente relacionado com as doenças autoimunes. Por quê? Porque a gente tem hoje, sabe-se dentro da autoimunidade, um espectro autoimune. Então, aquele paciente que tem uma alergia incurável, o corpo está dizendo para esse paciente que algo está errado. E o paciente muitas vezes acha que é normal. O paciente que tem uma enxaqueca crônica, ele está sempre com dor de cabeça. Aí ele diz: não, eu tenho enxaqueca. Mas ter enxaqueca não é normal. Você não nasceu com enxaqueca. Nenhuma criança nasce com enxaqueca. As pessoas começam uma parte da fase da vida e começam a ter dor de cabeça. Pode ser que seja na adolescência, pode ser até que seja na infância, mas a maioria na fase adulta. Então, vamos dizer assim, esses pródromos que a gente chama, esse espectro pré-doença autoimune, muitas vezes nem é valorizado pelo médico, porque o médico nem sabe muitas vezes, e não valoriza esses sintomas que o paciente tem, e muitas vezes isso está correlacionado. Se realmente a gente pedir um exame de autoanticorpo, de repente, para a tireoide, para o glúten, até um próprio FAN, que é um exame super comum, um exame super prático de se pedir, que são os autoanticorpos, né, ante os núcleos das células. A gente pode pedir esse tipo de exame e, consequentemente, a gente daqui a pouco identificar, porque a gente sabe hoje, por exemplo, se a gente pede um FAN, né, que o FAN é um assunto que a gente tinha conversado. O FAN é um anticorpo produzido pelo nosso corpo contra o núcleo das nossas células. Então, hoje já se sabe, tem um trabalho que saiu em 2020, um trabalho super recente, muito interessante sobre FAN, na revista de artrite reumatoide, que fala, então, do aumento, é uma corte histórica, e eles mediram o FAN na população dos Estados Unidos. Então, o que a gente percebeu? Um aumento muito grande. Esse trabalho é desde 1988 até 2011, 2012, e a gente viu um crescente enorme da presença do FAN, então, do aumento das doenças autoimunes nos pacientes. Por quê? Porque se sabe que um FAN positivo, você já tem a autoimunidade instalada no seu corpo. E isso significa o quê? Que se você não tratar a causa, o que está acontecendo, por que o seu organismo identificou a sua célula como intrusa, como estranha, como um antígeno, você vai ter, isso está comprovado. Tem um outro trabalho da mesma revista, um trabalho também super novo, de 2021, que mostra que pacientes com anticorpos
contra o fator reumatoide, anticorpos anticitrulina, que são anticorpos específicos da artrite reumatoide, em 5 anos esses pacientes apresentam a doença. Então, a gente entender esse processo e tentar tratar antes de aparecer a doença, porque a gente já sabe que vai aparecer. Isso não sou eu que estou dizendo, são os trabalhos que estão dizendo. E mostrar para o paciente isso, falar, conversar com o paciente sobre isso e abordar, então, como? Dessa forma que deveria ser diferente. Abordar o intestino desse paciente, abordar a alimentação desse paciente, abordar o estilo de vida como um todo desse paciente, se esse paciente dorme bem, como que esse paciente está controlando o seu estresse, modulando o seu estresse. A gente já sabe, hoje tem muito trabalho de autoimunidade e estresse. A gente já sabe que o estresse é um dos principais fatores para todas as doenças também. Então, quando você está estressado, quando você tem um episódio triste, um episódio de muito luto na sua vida, né? Então, perdeu um familiar, perdeu um emprego, se separou, enfim, filho, alguma situação de muita tristeza, de muito ressentimento, de muita mágoa, de muita dor. Isso é doloroso. Perder um filho é como se fosse tirar um pedaço da gente. Eu nunca perdi um filho, mas eu imagino que deve ser uma dor lancinante. E como lidar com essa dor? Você tem uma rede de apoio para lidar com isso? Você tem com quem conversar? Você tem com quem abordar esse tipo de situação? Como que você vai passar por isso? E isso não é só na parte do seu psicológico, do seu entendimento, mas o seu corpo também lida com essa dor, com essa tristeza, com essa angústia, com essa mágoa, com esse rancor, de coisas que você fica guardando e coisas que você não consegue metabolizar bem. Então, você aumenta o seu cortisol, diminui a relação das suas próprias citocinas inflamatórias, elas ficam aumentadas, porque é um processo inflamatório. O cortisol, ele aumenta todo o seu processo inflamatório. Então, entender esse processo, que esses processos de estresse também são importantes, abordar com o paciente a prática de atividade física, que é extremamente importante. Quem não se exercita vai ficar doente, vai ficar sem massa muscular, vai ter uma velhice muito mais difícil. Então, abordar com esse paciente as toxinas ambientais, abordar com esse paciente as intoxicações que ele tem, tentar fazer com que ele tenha contato com a natureza, tentar fazer com que ele tenha contato com o meio que cura, que é a mãe terra, fazer com que esse paciente se aproxime de coisas boas para ele, que traga bem-estar para ele. Então, pegar um sol, ir numa praia, ir numa floresta, plantar alguma coisa, botar a mão e o pé na terra. Essas coisas, a mãe terra cura todos. Então, fazer com que esse paciente tenha esse retorno e tenha esses momentos de bem-estar com ele mesmo, que às vezes as pessoas esquecem. Elas esquecem que elas precisam disso, que isso acalenta o coração. Então, todas essas coisas são extremamente importantes. E aí o médico complementar, o médico integrativo, o médico que trata as doenças autoimunes, ele consegue enxergar esses pontos. Na minha opinião, a coisa que mais faz com que os pacientes tenham doença autoimune é o leaky gut, é a permeabilidade intestinal. E a relação com as toxinas do ambiente, a relação com o estresse do ambiente, a relação com as inflamações e com as infecções do ambiente. Essas, vamos dizer assim, essas 4 coisas estão diretamente relacionadas com as doenças autoimunes e são as causas das doenças autoimunes. Então, o médico que vai tratar da doença autoimune, ele tem que abordar isso com o paciente. Se ele não abordar, ele não vai ter nunca sucesso terapêutico. E tu, no teu protocolo, abordas todas essas áreas, não é? Trabalhas todas essas áreas com a pessoa. Sim, eu fiz um protocolo baseado em vários médicos, né? Vamos dizer assim, que só fazem isso e que trouxeram isso para o Brasil. A gente não tem nenhum médico no Brasil que tenha um livro específico de autoimunidade, mas a gente tem algumas pessoas médicos com muita experiência fora do Brasil e que fizeram livros e fizeram protocolos a respeito disso. Então, dentro desses médicos, né, que são médicos, enfim, uma delas está até aqui, ó, que é o meu livro de cabeceira, vou até te mostrar. Que é a doutora Walls, né? A doutora Terry Walls. Então, a doutora Terry Walls é uma médica, né?
que teve esclerose múltipla e ela entrou em remissão de esclerose múltipla com o protocolo dela, que a gente chama de protocolo WALS, que é uma das partes do meu protocolo, também tem uma parte muito interessante dela. Mas a gente tem a doutora Amy Myers, que também fala muito sobre doenças autoimunes. Então, assim, tem vários outros médicos que falam. Então, eu criei um protocolo que é baseado essas boas experiências, nesses expertises desses médicos. E esse protocolo ele tem vamos dizer assim, esse foco, né? Da gente remover os agentes agressores, da gente reestruturar o sistema imunológico através de medidas vamos dizer assim, que a gente consiga fazer com que esse sistema imunológico se acalme, né? Dentro dessa remoção desses agentes agressores, e a partir daí a gente começa a colocar, reinocular elementos importantes que foram perdidos e que muitas vezes estão dificultosos para que o sistema imunológico trabalhe em harmonia e para que o seu corpo trabalhe em harmonia dentro da sua doença autoimune. Então, cada doença autoimune tem uma necessidade, cada paciente tem uma necessidade, mas essa reparação que tem que ser feita como um todo, ela é em todos os aspectos, que é esse que a gente conversou. Na questão da alimentação, na questão da suplementação, na questão do estresse, né, de como esse paciente modula esse estresse. Então, toda essa parte psicológica é extremamente importante. Talvez seja uma das coisas mais difíceis de fazer, porque ela é muito importante. Mas a prática de atividade física, a modulação do sono, a modulação das toxinas, dos vírus, parasitas, tudo isso a gente faz dentro do meu protocolo. E o paciente tem que entender também que é lento, né, Isabel? Acho que isso também, porque as pessoas querem fórmulas mágicas para as coisas, né? E a gente tem que ir gradativamente, passo a passo. Por quê? Porque se um passo não for bem dado ou se um passo não for bem feito, às vezes compromete todo o resto. Porque se você continua comendo glúten e você quer ter a remissão, eu como de vez em quando, claro. Se o seu intestino está doente, de vez em quando ele faz com que isso continue, que isso se perpetue. Então, é a remoção do que está lhe deixando doente. Então, eu sempre introduzo uma estratégia, uma dieta, que é uma dieta que a gente chama de dieta autoimune, né? Que é uma dieta que, no início, por um período curto de tempo, é bastante restritiva, né? E depois a gente vai reintroduzindo os alimentos e vai reintroduzindo a suplementação, vai reintroduzindo algumas coisas que a gente acha que seja importante para aquele paciente, e aí o paciente começa a ter uma melhora significativa, aí ele toma gosto pelo tratamento, e aí as coisas deslancham muito mais. Da tua experiência, podes partilhar connosco algum caso de alguém que tenha chegado, enfim, com uma doença autoimune desregulada, descompensada, e que a partir que tenha aderido a esse protocolo, às várias dimensões desse protocolo, e que ao fim de uns meses, praticamente, a doença tenha entrado em remissão? Podes partilhar connosco algum exemplo? Na verdade, eu tenho muitos exemplos. A gente não pode falar muito sobre isso, até porque aqui no Brasil a gente não pode divulgar essas coisas, né? O médico ele não pode fazer divulgação de casos, enfim, porque aí pode ser que pareça uma promessa e pareça que todos igual, né? A gente não pode prometer algo que não depende de mim só, depende muito do paciente. Mas aqui no consultório, as doenças, elas são muito dependentes do que o paciente faz. Então, assim, tem casos maravilhosos de pacientes que vieram com histórias bastante difíceis e de bastante tempo de doença. Então, independente do tempo da doença, a gente tem resultados muito bons. Isso é muito importante. Por quê? Porque, independente de quanto você já esteja com essa doença há tanto tempo instalada, a mudança do estilo de vida ela vai trazer benefícios não só para a sua doença, mas para a sua vida. Então, muitas vezes, eles têm melhora na doença e têm melhora na vida como um todo. Então, às vezes, eles dizem, doutora, eu estou bem na doença, mas, assim, com meu marido foi ótimo, eu estou super bem com ele, eu consigo ter relações, um tipo de relação que eu não tinha antes, relações com a minha família, com a minha mãe, resgatei coisas que muitas vezes eu precisava ter resgatado. Eu oriento muito constelação familiar, eu oriento muito Theta Healing, eu oriento muito a questão dessa energética que muitas vezes também
faz parte do tratamento, né? Então, existe uma carga energética muito grande. Nós somos seres energéticos, né, Isabel? Nosso coração bate porque tem uma energia. A gente faz um exame de eletroencefalograma, eletrocardiograma, porque o nosso cérebro, o nosso coração tem energia. Claro. Então, nós somos elétricos e precisamos também tratar dessa energia que muitas vezes está bloqueada por um processo dentário, por uma cicatriz mal curada. Então, tem tanta coisa que a gente aborda com o paciente. E depois disso, ele começa a dizer que ele teve melhor relação com as pessoas, com o seu amor, com o seu marido, a sua esposa, com os seus filhos. Ele teve uma melhor autoestima, enfim. Por quê? Porque quando você para de ter dor, quando você para de ter uma inflamação, quando você para de ter desconforto para comer, quando você melhora a sua concentração, consegue trabalhar melhor, rende melhor no seu trabalho. Então, assim, eu tenho olha, eu acho que muito mais de uma centena de casos aqui que a gente realmente viu melhora. Remissão de doença é possível, eu já tive várias, é possível, mas demora. Uhum. Então, os pacientes eles precisam ter ideia de que tem muita coisa para ser ajustada. Claro. Não é só alimentar, eles melhoram. As doenças intestinais elas têm maior melhora, mais rápido, porque o intestino está diretamente relacionado com a alimentação. Então, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, em 3 meses, com uma estratégia nutricional bem feita, o paciente melhora demais. Incrível. É incrível, é incrível. Mas as doenças mais crônicas, assim, vitiligo, eu uso outras coisas também, né? Então, eu uso outros tipos de terapia. Melhoram muito também. Tem um caso de vitiligo, um antes e depois aqui, que é impressionante. Então, assim, a gente tem muitos bons resultados, mas depende muito do paciente e depende muito da abordagem do médico. Uhum. Então, sabe abordar que tem essa empatia, que tem essa, vamos dizer assim, essa afeição, né? Essa contra-referência da gente conseguir lidar muito bem com isso, né? Porque muitas vezes a gente sabe, muitos profissionais têm muita dificuldade com eles mesmos. Aí como é que eles vão tratar os pacientes, né? Mesma coisa que psicólogo, mesma coisa que médico, vai no psicólogo. Uma vez eu fui numa psicóloga e aí eu contei um problema meu, né? E aí ela me disse assim, que horror! Ai, Deus... Se ela acha um horror, como é que pode, né? Isso é um preconceito que as pessoas têm. A gente não pode ter, porque as pessoas não... Ninguém escolhe estar onde está, ninguém escolhe, ninguém quer estar onde está. A gente está ali porque foi o melhor que a gente conseguiu fazer naquele momento, né? Ninguém tem essa pretensão de ser ruim ou de ser bom. A gente faz o que é melhor e o que a gente melhor sabe fazer naquele momento. A gente não quer se prejudicar, a gente não quer se prejudicar ninguém. Eu não acredito nessa coisa do ruim, né? Eu acredito na coisa do bom. A gente faz o que consegue fazer naquele momento com o que a gente tem, né? E aí eu mostrar isso para o paciente, que tu está fazendo o teu melhor nesse momento. E é isso que importa, e é isso que faz com que as pessoas melhorem, que elas tenham mais confiança, tenham mais autoestima e principalmente lidem melhor com essas situações que até então eles não sabiam. Ninguém come errado porque quer. Claro. As pessoas comem e aprenderam a comer errado. E aí tu pega a mão do paciente, tu conversa com ele, tu mostra, e aí os pacientes decolam, né? Que bom. Há uma série de ganhos secundários, não é? Costuma-se falar nos efeitos secundários dos medicamentos, mas aqui é ganhos secundários de adotar práticas de autocuidado. A pessoa melhora da doença autoimune, mas melhora num conjunto de áreas da vida, não é? Olha, para terminar, porque também já estamos aqui há cerca de 1 hora a conversar e tu também tens e tu também tens outras coisas para fazer. Que mensagem tu gostavas de deixar ou tu queres deixar, quer aos médicos, teus colegas, que ainda tratam as doenças autoimunes só através da medicação, da farmacologia, quer às pessoas com doenças autoimunes que tomam remédios atrás de remédios, aumentam doses de remédio e não, enfim, e não saem mais ou menos, e têm crises frequentes, etc. Portanto, que mensagem para colegas e para pessoas com doenças autoimunes tu gostavas de deixar? O que eu sempre digo para os pacientes é que, assim, não pense
que é uma sentença, né? Que é como se fosse algo final, né? Determinado final. Todos os pacientes têm a capacidade de melhorar, todos. Pode ser que não seja melhorar tudo como o paciente deseja, mas dentro de um contexto de doença, pequenas melhoras são grandes vitórias. Então, entender esse processo, que os pacientes são extremamente complexos, que isso acompanha as doenças autoimunes, elas são extremamente complexas, mas que todos os pacientes podem melhorar, todos, independente da condição que eles estão. Porque melhorar não quer dizer que vai curar a doença. Muitos entram em remissão, mas melhorar é melhorar a vida. Isso a curto, a médio e a longo prazo. É ter um olhar diferente para essa vida, ter um olhar diferente para o que você tem. Porque muitas vezes as pessoas reclamam muito, têm um olhar muito negativo para a vida. E a gente tem que ter esse olhar mais positivo para a vida, de que o mundo é abundante, as coisas são abundantes e a abundância tem que vir para a gente também. E pode vir através da medicina, através desse olhar mais completo, mais holístico, e isso pode trazer com que essas doenças que você tem até agora melhorem, não só elas, mas principalmente a sua vida. Portanto, há esperança, mas é preciso o compromisso do paciente com as práticas de autocuidado diárias, ou seja, não há magia, não é? Não há magia, mas precisa só de pouco. Sim, se a pessoa quer continuar a comer o seu pãozinho cheio de glúten todos os dias, a beber a sua cerveja, o seu vinho tinto todos os dias, a comer fritos em óleos vegetais, pois não há milagres, não é? Não. Tem uma frase que diz aqui no Brasil que é assim: cada escolha é uma renúncia. Exatamente. Então, para a gente ter uma boa escolha, a gente precisa, às vezes, renunciar a algumas coisas. Então, pensar nisso. E é assim em todas as áreas da vida, não é? É assim em todas as áreas da vida. Tu, para seres boa mãe, tens que renunciar a algumas coisas. Para seres boa profissional, tens que renunciar. Para seres boa esposa, tens que renunciar. Porquê é que não havia de ser na área da saúde, não é? Achamos que a saúde nos é dada inerentemente e já está. Olha, e para os teus colegas médicos, algum recado? Ou preferes não dizer nada? Voltar para estudar. A gente se forma e a gente esquece muitas vezes que tem que estudar. A gente esquece muitas vezes que nem tudo que está escrito num paper é verdade, né? Nem tudo que a indústria nos vende é verdade. Nem tudo que a gente toma como verdade absoluta existe, porque não existem verdades absolutas. E acho que a coisa mais importante que eu aprendi é que as pessoas são únicas, então a gente não tem como ter protocolo para um paciente que é único. A gente tem que pegar aquela informação e saber usar ela dentro do protocolo, mas as coisas não podem ser encaixotadas, elas não podem ser fixas, elas não podem ser engessadas. Então a gente aprendeu uma medicina muito engessada, a gente aprendeu uma medicina muito bruta. E o paciente que está na nossa frente precisa fazer com que a gente lapide essa medicina, com que a gente entenda o que está fazendo. Porque a maioria dos trabalhos, a maioria dos consensos, a maioria dos protocolos são para todas as pessoas. E nenhuma pessoa nesse planeta é igual. Então, você não tem como aplicar um protocolo, aplicar um ensaio para uma pessoa que é completamente diferente da outra que está chegando daqui a pouco. Então, o que eu acho meus colegas médicos têm que pensar nessa individualização de tratamento. E eu acho que a coisa mais importante talvez seja estudar, se questionar, se inventar novamente como médico. Porque eu acho que os médicos precisam se inventar. Porque tem muita informação, tem muita gente doente e, principalmente, tem muito paciente precisando de médico bom. Aqui em Portugal isso também é verdade. Ok, olha, então mesmo para finalizar, quem quiser seguir o teu trabalho, quem quiser consultar contigo, como é que te pode encontrar? Então, eu tenho um Instagram, né, que é onde as pessoas me encontram, então estou sempre lá postando coisas e falando, né?
que é o Instagram que chama Nutrologia Porto Alegre, né? Doutora Gabi Streit, eu adoro que me chamem de Gabi, né? Gabriela eu acho muito grande. E eu atendo, então, ali tem link para o meu curso, tem link para atendimento online, atendimento presencial aqui em Porto Alegre, atendo também em São Paulo, que é uma outra cidade aqui no Brasil. Ali tem link também para o meu canal do YouTube, que eu estou fazendo algumas coisas ainda bem básicas, mas saíram vídeos muito bons ali também, vídeos curtos e vídeos extremamente informativos. E, enfim, é por aí. Muito bom, maravilha. E aconselho toda a gente a seguir o trabalho da Gabi, porque vale muito a pena. Olha, resta-me agradecer imenso o teu tempo, a tua disponibilidade e, claro, deixarem aberta a possibilidade de conversarmos outros dias sobre outras coisas, porque eu adoro fazer isto, adoro conversar com... Sabe disso, eu estou sempre com a agenda um pouco meio atrapalhada, mas dá certo. Eu me planejando, me colocando na minha agenda e me lembrando das coisas, eu consigo fazer tudo. Sim, muito bom. Muito obrigada mais uma vez e um beijo enorme para ti. Um beijinho. Tchau, tchau. Beijo.